tá? Bom, agora nós vamos começar a gravar, se os meus cachorros deixarem, como trabalhar com alunos com necessidades especiais. Vamos trazer uma fala do intervalo e uma discussão nossa aqui com professores. Todos nós temos necessidades especiais. Todos nós precisamos de adaptação. Todos nós temos habilidades bem desenvolvidas e habilidades não tão desenvolvidas. Então, o que nós falamos aqui na nossa interação com os professores da sala é que não existe uma receita de bolo, tá? Nós vamos perceber que vai ter um passo a passo para a gente trabalhar em geral, mas ele sempre vai ter que estar adaptado. Na minha vida, eu sempre aprendi que a gente tem, quando trabalhar com pessoas com necessidades especiais, ou portadores de deficiência, porque não é portador, senão ele soltaria, né? Eu não queria portar, na verdade, pessoas com necessidades especiais. O que acontece? Tu não pode ter só o plano A. Tem que ter o plano B, o plano C e o plano D. E toda vez que tu aprender algo novo, tu guarda essa carta na manga, porque ela pode te ajudar lá na frente. Às vezes, algo que tu trabalhou com uma deficiência específica, tu acha que não vai funcionar na outra e acaba funcionando também. Às vezes, aquilo que tu tinha certeza que sempre funcionou com aquela deficiência, para uma outra pessoa pode não funcionar. Então, não existe uma receita de bolo. Esses passos a passos que a gente vai conversar são algumas indicações. Mas o teu feeling como profissional de dança, o teu jeito de fazer aula, o teu lado humano, a tua sensibilidade, a tua experiência vai auxiliar nesse trabalho. Sempre, a gente não pode descartar o teu lado humano. Tu está trabalhando com pessoas e essas pessoas são humanas e tu vai ter esse feeling, tu vai ter essa conexão. Podemos errar? Com certeza vamos errar, mas vamos ressignificar o erro. Não existe erro. Existe uma nova forma de não ir por aquele caminho, tá? A gente acerta ou aprende. Acerta ou aprende, tá? Vamos devagarinho, vamos parando, vamos trocando informação. É um conteúdo que muitos profissionais têm medo de trabalhar. Também por que tem muitos profissionais que têm medo? Alguns também não querem trabalhar porque não se sentem seguros, não existem muitos cursos, tá? As pessoas não comentam muito. A gente fez um comentário aqui no intervalo que é bom trazer aqui para quem vai assistir a gravação, que é, cadê essas pessoas? Onde estão essas pessoas que têm necessidades especiais? As pessoas com necessidades especiais. Se a gente não vê eles no CTG, será que o CTG está preparado para isso? Por que eles não aparecem? Por que não existem aulas de dança para eles? Vão pensar que eles não existem? Não, eles existem. Por que eles não vão ao CTG? Por que eles não estão no CTG? Será que a gente trabalha a inclusão certinho? Sabe o que está fazendo? Se não sabe? Então, a gente vai discutindo isso de acordo com os nossos vídeos, tá? Quem pode dançar? Tá? Todas as pessoas podem dançar. Vou repetir. Todas as pessoas podem dançar. Independente das características físicas que possuem, tá? Independente de qualquer característica física. Tá? O que precisa ser feito é adaptado, como eu disse, todos nós precisamos de adaptação, para aquela necessidade daquelas pessoas ali. Tá? Através da dança é possível promover o processo criativo, a participação coletiva, a tomada de consciência e a autonomia de todos os alunos, sobretudo dos alunos com deficiência. Além disso, a dança também proporciona interdisciplinariedade na medida em que conversa com outras disciplinas como artes e língua portuguesa. Então, principalmente nas escolas, a dança pode ser um grande veículo de inclusão dos alunos e também ajudar, né, no desenvolvimento dele em outras disciplinas, né, fazer em outros conteúdos, pode trabalhar através da dança, não só com as pessoas em específico que têm necessidades especiais, como qualquer outro aluno, a dança faz esse processo, tá? Mas aqui em específico a gente está entrando na dança e inclusão. Então, a resposta para quem pode dançar? Todas as pessoas. Todas as pessoas têm a capacidade de dançar, tá? Quem precisa adaptar isso para elas somos nós, os professores. Qual é a prioridade? Isso que é importante da gente entender. O mais importante não é ensinar para concorrer ou para se apresentar no final do ano, tá? Então, a gente não tem que ter essa preocupação em específico, principalmente na dança inclusiva. O mais importante não é ensinar para concorrer ou para se apresentar no final do ano.
Ah, Tony, mas se eles puderem concorrer, excelente. E se nós pudermos fazer um show no final do ano, excelente. E se a gente não puder? A gente, mesmo trabalhando com dança, está promovendo um desenvolvimento. A gente está usando a dança como um meio para o desenvolvimento, tá? E não especificamente dançando para a apresentação no final do ano ou para o concurso. A gente está usando a dança como ferramenta de melhora na autonomia e no desenvolvimento das habilidades dessa pessoa que tem necessidade. Assim como todos nós temos necessidades, que nem eu coloquei ali, tá? Qual é a prioridade? A prioridade deve ser desenvolver a consciência corporal e o entendimento de como o corpo se relaciona com o espaço e com os outros corpos. Eu tenho que entender que quanto mais autonomia eu der para essa pessoa, através da dança, quanto mais ela conseguir se desenvolver, quanto mais ela desenvolver habilidades para que ela se torne cada vez mais independente, não precise do apoio dos outros, independente da deficiência, quanto mais ela conseguir ter uma vida, digamos assim, fazer as suas atividades de vida diária com tranquilidade, com autonomia, independentemente, melhor. Independente se ela vai ser autista, se ela vai ter síndrome de Down, se ela vai ser cadeirante, se ela vai ser cego ou ter deficiência visual, ou se ela vai ser surdo, mudo, independente disso, quanto mais eu usar a dança como ferramenta para que ela tenha uma atividade de vida diária com mais autonomia, a dança tá concluindo, né? Tá servindo para o que ela tem como aula de dança, tá? Como trabalhar com alunos com necessidades especiais, tá? Como eu coloquei para os guris aqui no intervalo, os professores estão aqui, com certeza eu vou cometer alguma gafe nas palavras aqui, faz parte, tá? E a gente erra, e é importante que a gente entenda que a gente erra, e eu também coloquei que não tem uma receita de bolo, tá? Vamos indo devagarinho a cada slide, trocando informação. Pessoas com necessidades especiais ou deficiências sempre querem sentir que pertencem, né? Ou ela quer se sentir pertencente a um. Não só as pessoas com deficiência, todos nós gostamos de pertencer, né? Ter o sentimento de pertencer a um grupo, ter o sentimento de pertencimento. Principalmente se eu for um adolescente. Eu quero pertencer a um grupo. Eu quero ter a minha tribo, tá? E o que acontece? Quando a gente tem essas deficiências, muitas vezes a gente é isolado, ou a gente não pode participar. Então, a gente tem essa percepção. Eles sempre querem ser tratados como todo mundo. E a dança continua sendo um daqueles lindos passatempos que os fazem esquecer suas preocupações e escapar no ritmo. Então, o que acontece? A dança pode favorecer, desde que bem trabalhado, para que ele, dentro daquilo das suas necessidades, esqueça as suas deficiências e consiga transcender, né? Se nós mesmos, quando vamos dançar, que às vezes não temos tantas necessidades especiais assim, e conseguimos realizar os movimentos todos, a gente transcende. Imagina uma pessoa que não consegue realizar todos aqueles movimentos, ou que precisa, ou de uma cadeira de rodas, né, ou de sei lá, qualquer outra ferramenta para auxiliar ele na sua performance, ela também sente essa mesma transcendência, isso também faz muito bem para eles, tá? Para que a dança atinja todo o seu potencial inclusivo, deve se preocupar menos com a técnica e mais com a liberdade de movimentos. Vou repetir de novo. Para que a dança atinja o seu potencial inclusivo, deve se preocupar menos com a técnica e mais com a liberdade de movimentos. Temos que entender que as pessoas, devido às suas limitações, dependendo da deficiência, não vão conseguir fazer toda aquela parte técnica. Claro que a gente vai buscar um melhor aperfeiçoamento, melhor desenvolvimento, melhor habilidade que a gente vai conseguir, mas a gente não deve ter a preocupação principal na técnica, e sim na liberdade de movimentos. A proposta deve despertar e orientar o aluno para o movimento, deixando livre para desenvolver qual o gesto adequado para expressar o que percebe daquilo que lhe é proposto. Não se deve pautar o ensino no comando do que deve ser feito, imprimindo um modelo fechado. Ao contrário, deve-se buscar, junto com o aluno, um gesto harmonioso. Vamos levar isso para exemplo prático, né? Eu estou lá, o indivíduo ele é cadeirante, né? Eu vou pegar o exemplo do cadeirante, porque são várias fotos e várias imagens aqui, e eu vou dançar o maçanico, ele vai dançar, ele é um menino e vai dançar com a menina. Como eu vou projetar o movimento dele?
como eu vou querer que ele gire, como eu vou querer que ele faça o avanço e retorno na primeira figura. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar de forma livre. Só o fato dele pegar a mão da prenda e ela conseguir, e ele deslocar, ele voltar, ela girar, ele bater a palma no tempo certo, eu já tenho ele dançando. Eu já tenho ele executando. Tá? E eu posso transferir isso para alguém que é cego, por exemplo. Já viram um cego correr? Já viram como a gente treina? Porque a gente olha assim as Paralimpíadas e vê ele correndo lá e acha, como é bom aquele ali, né? Mas a gente não vê o processo. Às vezes uma criança, os pais não deixaram ela correr porque ela é cega. Ela não correu. E aí como a gente faz, né, Tati, na educação física? A gente coloca uma corda, ela segura, e a gente naquele território que colocou ali ganha a confiança dela. Ela começa a correr segurando ou tocando na corda, ela sabe que aqui todo aquele período da corda ali, eu deixei sem nada que possa derrubar ela. Mas se tu soltar ela correr, ela corre com as pernas para cima, ela não correu, não foi deixado ela correr. Aí tu vai colocar essa pessoa cega a dançar um maçanico. Tu acha que ela vai, enquanto ela não tiver essa confiança, ela não vai aprender, não vai fazer aquela execução. Então, tu tem que ir devagarinho. Outra, nós sabemos que o processo de ensino-aprendizagem se dá muito pela visualização do movimento que o professor faz. Ela não tem isso. Então, ela tem o tato, a audição, tem os outros sentidos, mas não tem a visão. E aí, o que eu posso esperar disso? Eu tenho que ver a melhor forma de eu conseguir atingir isso. Então, eu tenho que saber que é um processo contínuo, que eu tenho que dar uma certa liberdade, mas eu tenho que trabalhar com a confiança e eu tenho que dar uma adaptação a essa pessoa. Tá? Como, por exemplo, eu falei da corrida, né? Um exemplo que eu trouxe, que é a Tati é professora de educação física, e quando a gente faz os cursos, né, na parte adaptada, a gente sabe que para ensinar a correr, um dos métodos é segurando a corda. Por exemplo, ele é goleiro, a bola tem um guiso, tem um barulhinho, e aí ele vai ali em direção àquela bola. Então, eu tenho que adaptar a minha dança também. Aí tem que ensinar entender que nesse processo aqui, ó, não tem que preocupar mais com a técnica, e sim com os movimentos, uma liberdade de movimentos, dando essa confiança e tentando aproximar o máximo possível daquilo que ele consegue fazer. Então, isso tem que ficar claro para nós, tem que ser um processo de experimentação. Vou falar também antes da gente ir, já vou parar esse vídeo para não ficar muito longo, falei no intervalo que tudo que faz com os olhos fechados, um cego faz melhor que tu. Ele tem ele desenvolveu os outros sentidos e tu não desenvolveu. Tudo que tu fizer sentado em uma cadeira de rodas, um cadeirante vai fazer melhor que tu, tá? Porque ele está acostumado, mais acostumado, ele tem aquilo no processo de vida. Então, dá sim para a gente trabalhar com eles buscando uma certa auto-performance, né? Dá sim, mas a gente não pode ser muito exigente, tem que entender que é um processo. Outra coisa assim como crianças e idosos não são fracos, criança não é fraca e idoso não é fraco, eles são mal trabalhados, tá? Eles têm que ser bem trabalhados. As pessoas com necessidades especiais também, elas não são frágeis e fracas. Elas têm necessidades especiais, mas elas são mal trabalhadas. Quanto mais nós trabalharmos elas para a autonomia na sua vida diária, mais confiança elas vão ter e menos vistas como fracas e coitadinhos elas vão ser vistas. Então, nesse processo, entender que ele é um desenvolvimento contínuo, deixar mais livre, não se preocupar tanto com a técnica e criar educativos que tragam confiança para essa pessoa, tá? Para que essa pessoa tenha confiança de executar aquilo que tu está pedindo. Vou parar esse vídeo para a gente ver a contribuição dos colegas, depois retornamos no próximo.